Tiago 1:3 Gnoscontes hoti to dokimion hemon tes pisteos, catergazetai hupomone. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Eu coloquei o versículo 2 aqui para um contexto, para a gente discutir esse particípio aqui. O particípio é reconhecido por essas duas letras, ni e tal, particípio na voz ativa. E esse particípio ele modifica o verbo principal, ele é um particípio adverbial que qualifica a ação desse verbo considerar como toda alegria. Ele foi qualificado inicialmente pela oração introduzida por Rotan, dizendo quando essa percepção deve acontecer, quando eu passar por várias provações. E aqui um particípio adverbial que responde a outra pergunta. Grande maioria dos comentaristas acredita que a pergunta respondida por esse particípio aqui é por quê? Por que eu devo ter essa alegria? Porque eu sei que a aprovação da minha fé produz perseverança. Eu discordo dessa interpretação desse particípio nesse contexto. Eu vou dar as minhas razões. Para você determinar a função de um particípio em um determinado contexto, você precisa avaliar duas coisas: a forma do particípio, o tempo verbal, o aspecto verbal do particípio, e a sua posição em relação ao verbo principal. E aqui eu vejo dois argumentos contra a posição de causa. Primeiro, porque o particípio presente não é normalmente usado para expressar causa quando ele é utilizado como particípio. Normalmente, para expressar causa, utiliza-se um aoristo ou, às vezes, um perfeito. Presente não é normalmente usado para expressar causa. Então, esse é o primeiro argumento contra. O segundo é a posição, o argumento mais forte. Seria a ideia da posição do particípio em relação ao verbo. Causa, assim como a causa precede o efeito, particípios que expressam causa, normalmente eles precedem o verbo ao qual eles modificam. Então, aqui nós temos o particípio ocorrendo depois do verbo principal ao qual ele modifica. Particípio e verbo. Então, não se trata então de um particípio de causa, e sim um particípio de meio. Particípio de meio normalmente ocorre no presente, normalmente vem depois do verbo que eles modificam. Então, a pergunta que ele está respondendo aqui não é por quê, e sim como eu posso ter essa alegria. Como eu posso ter essa percepção de alegria no meio das provações. Você pode ter isso por meio do conhecimento, desse conhecimento que Tiago está revelando aqui para os irmãos. Ele está dando esse conhecimento. Você deve saber, por meio desse conhecimento, você pode ter essa percepção de alegria completa no meio das provações. Aqui a conjunção hoti, utilizada aqui, por se tratar de um verbo de cognição, hoti deve ser traduzido como que e não porque, não expressa causa, e sim conteúdo desse conhecimento. Hoti, quando segue verbos de cognição, percepção ou comunicação, ele fornece o conteúdo daquilo que se conhece, daquilo que se percebe, daquilo que se comunica. Então, sabendo que. Outro fator importante a se considerar nesse versículo aqui é a relação entre a palavra peirasmos, no versículo anterior, e dokimion, nesse versículo aqui. Peirasmos, essa palavra pode ter dois sentidos, dependendo do contexto. Poderia significar provação e poderia significar tentação, no sentido mais negativo. Nós vamos ver no versículo 13. Então, Tiago explicita que ideia ele está querendo expressar com peirasmos ao substituir a palavra peirasmos no versículo seguinte por uma palavra que deixa isso mais claro, a palavra teste, ou a palavra provação por si mesma. Então, Tiago deixa isso mais claro, que nós estamos lidando com provação aqui, no sentido mais positivo, e não com tentação, no sentido negativo, que vai ser lidado no versículo 13.